Um diabólico e impiedoso governante que mudou o curso da história abatendo milhões em sua busca para criar o maior império do mundo antigo. Esta é a lista do top 10 dos grandes ditadores, governantes violentos do mundo antigo, classificados de acordo com o impacto que causaram. Na 10ª posição estava o poderoso e louco Calígula. 9º lugar, o demente Nero. Na 8ª posição, a última rainha do Egito, Cleópatra. Em 7º, o poderoso faraó Ramsés II. 6ª posição, o brilhante general Aníbal. 5º lugar, o brutal Átila, o Huno. Na 4ª posição, o supremo ditador de Roma, Júlio César. Em 3º lugar, o primeiro imperador da China, o imperador Qin. Restando apenas o 2º lugar na classificação com o imenso Alexandre, o Grande. Mas quem nossos especialistas consideram o número 1 dos grandes ditadores antigos? Ele era romano, chinês, egípcio? Não. Atacando o mundo em uma chama de glória, este senhor da guerra diabólico foi um guerreiro mongol e transformou a maior parte da Ásia em um banho de sangue. Em primeiro lugar, Gengis Khan. Ele deixou terror e destruição em seu rastro, aniquilou dezenas de milhões de pessoas e criou o maior império na antiguidade. Ele foi o maior ditador que o mundo já viu. Gengis Khan foi um grande governante, um gênio militar e, verdade seja dita, um tirano sanguinário. Mongólia no século XII. Uma terra de tribos em disputas, saques e pilhagens. O pai de Gengis Khan foi assassinado. Ele foi criado na pobreza, escapou da escravidão e do exílio e então subiu ao topo e uniu as tribos mongóis guerreiras sob seu comando. É um exemplo derradeiro de vir do nada e permanecer no topo, apesar de todas as coisas. Em 1206, Gengis Khan transformou as tribos individuais em uma única força política e militar. Conhecida como os mongóis, ele então os conduziu à guerra contra um arqui-inimigo. Com 90 mil homens, Khan invadiu a China. Ela tinha o maior exército do mundo, mais de 1 milhão de homens, e ele os destruiu. Quando os mongóis tomaram Zhongdu, a capital da China, massacraram mais de 100 mil pessoas. Dizem que a terra escorregava com tanta gordura humana. Mas ele não destruiu tudo. Gengis Khan era incrivelmente violento, mas era inteligente. Então ele atravessou a China, mas levou dela papel, impressão, armas e pólvora, trazendo isso para o resto do mundo e usando muito bem. Então virou-se para o Ocidente e eliminou cerca de 3/4 do que é agora o Irã. Em 25 anos, Gengis Khan e suas hordas mongóis conseguiram conquistar uma área maior do que os romanos conseguiram em 4 séculos. Era o maior império por terra do mundo antigo. Ele se estendia por mais de 31 milhões de quilômetros quadrados, mais de 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Nenhum exército se moveu tanto ou tão rápido até a Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram tudo a cavalo. Para os seus cidadãos, ser parte do Império Mongol tinha muitas vantagens. Era um dos mais étnicos e culturalmente diversos na história. Mas quanto aos líderes rivais, se não se rendiam, sofriam as consequências. Não dá para saber quantas pessoas morreram como resultado da conquista de Gengis Khan, mas uma estimativa aproximada é de 40 milhões. Isso é no mínimo tanto quanto Stalin, mais do que Hitler. Tantas vidas foram extintas sob o domínio de Gengis Khan que a quantidade de carbono na atmosfera causada pela respiração das pessoas foi reduzida espantosamente para 700 milhões de toneladas. Então isso é incrível em 2 níveis. 1. Ele foi capaz de assassinar 11% da população mundial naquela época. E 2. Isso levou à mudança climática. O impacto de Gengis Khan foi imediato e devastador.
Mas ele também trouxe lei e civilização. Sua conquista foi tão firme que houve um século de paz depois. Esse cara não era apenas brutal, ele era brilhante. Então, por exemplo, ele viu que os chineses tinham códigos de leis incríveis para o comércio e a medicina e esse tipo de coisa, e não mexeu nisso. Ele disse, essas pessoas estão fazendo direito, vou governar como um soberano e deixar as coisas como estão. Ocorreram abertura de rotas comerciais e intercâmbio cultural e tecnológico. Exploradores como Marco Polo puderam viajar livremente pela Terra. Esta unificação foi fundamental para construir um império forte. Mas, individualmente, Gengis Khan acreditava que a força de um homem estava nas crianças que deixava para trás.